Fala aí, galera, beleza? Vamos então agora nas nossas aulas de sociologia, beleza? Estão aí aqui em cima, ó, nosso trio de fundadores da ciência sociológica, Max Weber, Karl Marx, Emile Durkheim. A gente vai estar sempre falando nesses camaradas aí quando a gente falar de sociologia, que é uma disciplina que estuda a sociedade, né? Nossos conflitos, nossas relações. E eu adoro sociologia, eu acho sociologia uma das disciplinas fundamentais na nossa vida, embora ela seja tão perseguida aí, né, pelos nossos governantes muitas vezes. A galera tenta politizar a sociologia, achando que ela tem um viés ideológico meio que politicamente de esquerda, alguma coisa assim, mas não é nada disso, né? Na verdade, a sociologia ela vem trazer para a gente assuntos do nosso dia a dia, assuntos da nossa sociedade. E quando a gente entende a sociedade, quando a gente entende a nossa forma de viver, a gente vai ser pessoas melhores, a gente vai poder construir uma sociedade melhor, não é isso? Então, de repente, as pessoas, né, a classe dominante aí que o Karl Marx vai citar, de repente ela não queira que a gente descubra isso, né? Então, de repente, por isso que a sociologia muitas vezes é tão perseguida. Mas a gente vai estar estudando sociologia, hoje a gente vai falar basicamente sobre cidadania, o que é cidadania, o que é ser um cidadão, beleza? E é a partir daí que a gente vai estar discutindo algumas questões, vou trazer alguns assuntos para a gente estar discutindo, pensando o que é principal, né? A sociologia é uma disciplina que ela, claro que ela tem seus conceitos, certo e errado, mas ela vai muito do nosso desenvolvimento do senso crítico, né? Do nosso pensamento crítico, forma de pensar. E a partir do momento que ela muda os nossos pensamentos, que a gente muda o nosso jeito de pensar, é que ela está fazendo aí o seu papel. Né? Vamos pensar na sociologia apenas como uma disciplina para passar na prova, ou na hora que você olhar lá na plataforma várias disciplinas para você estudar, sociologia eu deixo para depois, sociologia não é importante. Não é bem assim não. Encare a sociologia como uma disciplina que vai te formar como um cidadão melhor, beleza? E aí ela ganha uma grande importância nessa conjuntura toda. Show de bola? Vamos começar então, primeiro, tentando entender o que é cidadania. Vamos entender que cidadania tá ali pra gente, a expressão máxima do direito que existe para os cidadãos. A palavra-chave aqui, ó, é direito. Entender que o cidadão ele possui direitos, beleza? Direitos. E que esses direitos, eles são atribuídos pra gente, né, como cidadãos, em forma de direitos civis, políticos e sociais. Então existem três tipos de direitos, nós vamos abordar todos eles durante a aula, beleza? E da onde que surge essa ideia de cidadania? Ela surge principalmente a partir da Revolução Francesa, beleza? Porque se a gente estudar isso em história, né? A Demir ia estar estudando isso com vocês, ou a Lenilson, né? Depende aí de quem é o professor de vocês. Estava estudando principalmente a Revolução Francesa, quando a gente tinha uma sociedade hierarquizada, né? Nós tínhamos uma sociedade onde nós tínhamos uma parcela da sociedade que possuía alguns privilégios, e aqui eu quero destacar principalmente a nobreza e o clero, como quem possuía aí os privilégios, e a burguesia, e os camponeses, né, a burguesia, o povo em si, o povão ficava basicamente aí mais embaixo nessa hierarquia. Então a luta né, uma das grandes lutas, grandes bandeiras da Revolução Francesa foi o quê? Liberdade, igualdade e fraternidade, né? Essa grande luta francesa que depois se espalha pelo mundo. Mas já quero chamar a atenção para uma coisa importante aqui, é para a gente pensar na data da Revolução Francesa. A gente vai ter aqui, ó, final do século XVIII, 1789, não é isso? Se a gente for pensar nessa época, como que o Brasil estava? A gente está falando de uma Revolução Francesa. Estavam se lutando pela igualdade, liberdade, fraternidade, onde? Na França. Mas e o Brasil nessa situação aí? O Brasil está vivendo escravidão, não é isso? O Brasil estava com um momento totalmente difícil, não tinha nada de cidadania aqui para alguns, ou para a grande maioria, na verdade, né? Então essa ideia de cidadania, nós vamos ver que ela varia muito de lugar para lugar, de tempos em tempos, beleza? Então, quem deve garantir, antes da gente falar sobre a evolução da cidadania, quem deve garantir esses direitos para a gente?
Quem deve garantir é o Estado. A gente já falou na primeira aula sobre o que era Estado, né? Então, o Estado aqui não deve ser confundido como o Estado de Minas Gerais, Estado de São Paulo, como uma unidade de federação. O Estado aqui deve ser entendido como um conjunto de instituições que vão administrar um território, administrar um país. O Estado, ele está acima do governo, né? Então, a gente não deve entender o Estado aqui como governo, por exemplo. A gente deve entender o Estado como, basicamente, aí as leis. Porque vai passar governante e o Estado vai ficar. As leis vão ficar. Vai entrar governante, vai sair governante, e ele tem que obedecer aquelas leis ali, beleza? E aquelas leis é que vai garantir esses direitos pra gente, beleza? Cada Estado vai entender a sua cidadania de uma forma diferente. Isso quer dizer que pra gente, nós cidadãos brasileiros, vamos ter alguns direitos, tá? Garantidos aí em lei, e alguns países não vão ter. Tá? Aqui eu posso citar, por exemplo, para a gente iniciar a conversa, sobre o direito à liberdade de ir e vir. Né? Então, por exemplo, você pode muito bem comprar uma passagem e visitar outro país, né? Porque a lei brasileira ela garante a liberdade de ir e vir, enquanto que outros países, como a Coreia do Norte, por exemplo, é proibido sair do país. Então, cada país tem uma ideia diferente aí da liberdade de ir e vir, na verdade, de cidadania. Beleza? Outra questão importante é entender que, em contrapartida com a questão dos direitos, quando a gente está falando de direito, também vem junto uma questão muito importante aqui, que são os deveres. Beleza? A gente ainda vai falar dos deveres mais para o final, mas a questão dos direitos está sempre ligado à questão dos deveres, ou seja, a lei serve tanto para garantir nossos direitos, quanto tem lei para garantir os nossos deveres. Todos nós, como cidadãos, possuímos leis, né? Possuímos direitos e deveres. Beleza? Está claro para vocês? Está claro? Então, quando a gente fala de Estado, né? Então, é o Estado que deve garantir as questões básicas para a gente, os nossos direitos, que nós vamos ver aqui para frente. Não pode esquecer disso. Pensando nisso, vamos entender que o nosso Estado brasileiro, ele nunca foi, né, da mesma forma, na verdade. Ele vem modificando ao longo do tempo. E se a gente for pensar na nossa história, nós já passamos por uma época aí de monarquia. Essa época de monarquia, vamos entender que ninguém tinha direito de nada, basicamente, né? Tinha o rei, o papel do rei, enquanto que o povo lá, eram os súditos, né? Não tinham basicamente nenhum direito do que nós temos hoje. Passamos por uma fase conhecida como Império, né? E nessa fase que veio pós aí a monarquia, com a questão da independência entre os imperadores, Dom Pedro, né? Você também não tinha a população com os direitos que nós temos hoje. Os direitos eram bem restritos. Nessa época, inclusive, a gente vivia a fase ainda da escravidão, tá? E nessa fase da escravidão, a sociedade brasileira chegava até a negar a condição de humanidade para seus escravos. Olha que coisa absurda, né? Você ter os escravos, seres humanos que não eram reconhecidos como humanos, ele era reconhecido como coisa, não tinha direito nenhum, ele era comprado como mercadoria, tomava porrada, né? Se não fizesse aí o que o patrão quisesse, né? Os senhores quisessem. Então, totalmente fora do contexto de direitos que nós temos hoje. Então, por isso que reconhecer a cidadania, reconhecer esses direitos hoje, para a gente é muito importante. É muito importante. Se for pensar que há 200 anos, 300 anos atrás, nossa sociedade vivia de um modo totalmente diferente do que é hoje. Não se tinha ideia de cidadania. E essa ideia de cidadania que nós temos hoje foi conhecida através de luta. Quando a gente falou ali atrás da Revolução Francesa, não foi uma coisa pacífica. A palavra revolução, ela significa que não foi uma coisa tão calminha assim. Foi luta, o povo na rua, pedindo, exigindo seus direitos. Nós vamos ver que no Brasil também, muitos dos nossos direitos que nós temos hoje foi conhecido através de luta. E ainda hoje devemos lutar pelos nossos direitos. Muitos direitos que estão lá em leis, apesar de estarem lá garantidos pelo Estado, ainda não são colocados em prática, né? Então, não é só porque está lá na legislação que o direito está garantido em lei que ele acontece. A gente vai ver isso, tá? Ao longo aí da aula aí, beleza?
Outra questão importante de entender que mesmo durante a República nossa, né, que começa em 1889, nosso período da República, nós passamos aí por diversos períodos de ditadura, ditatoriais, e que também não velava aí, né, pelos direitos humanos, na verdade, direitos humanos é até a matéria da próxima aula, mas não prezava aí pela cidadania, pelos direitos dos cidadãos, né? O que um período de ditadura ele marca? Ele marca como um período de repressão, perda do direito de ir e vir, né? Quando você tem lá uma lei que te obriga a ir para casa às 10 horas da noite, toque de recolhida, não é um direito de ir e vir, né? Quando você tem a ausência aí da liberdade de expressão, quando você tem censura do que falar, isso também não é. E isso foi muito característico nos períodos ditatoriais que nós tivemos no Brasil, um entre 37 e 45, período da Era Vargas, e 1964 até 85, período da ditadura militar. Então veja bem, o período de democratização do Brasil, a gente falou de democracia na última aula, né? Liberdade para todos, direito do povo, isso é uma coisa recente no Brasil. Cidadania é uma coisa muito recente no Brasil, que deve ser comemorada e deve sim ser alvo de luta por a gente, né? Deve ser luta, porque é uma coisa recente, não é uma coisa que vem desde lá de trás. A história brasileira não favoreceu os direitos para a população. A história brasileira sempre foi marcada aí por autoritarismo, beleza? Então a gente vai ter uma ideia de cidadania no Brasil mais propriamente dita quando? Basicamente a partir de 1988 com a promulgação aí da Constituição Federal, a última, né, que nós tivemos, que foi em 1988. Porque até então, até a Constituição de 1988, né, nós tivemos vários períodos de ditadura. Inclusive a Constituição, a nova Constituição, ela marca exatamente isso. A Constituição, a ditadura militar, ela termina em 1985 e a nova Constituição a partir de 1988. Então, a partir daqui que nós vamos ter então um embasamento de todos os direitos dos cidadãos, que a gente estava falando lá no início da aula, que garantem a nossa cidadania. Os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais, que a gente vai falar na aula. Beleza? Estou falando rápido demais ou está dando para entender? Show de bola. Então vamos começar aí pelos direitos civis. Quando a gente fala em direitos civis, são aqueles direitos que vão prezar aí principalmente pela integridade e pela questão individual de cada cidadão brasileiro. Então, pensando nos direitos civis, ele está garantido lá no artigo 5 da Constituição Federal. Acabei de mostrar para vocês que é a Constituição de 1988 que garante esses direitos. E no artigo 5 ele diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, né? Então, sem distinção de cor, de raça, apesar de que não existe o termo raça em sociologia, né? A gente discute etnia, mas não fala de raça. Então, cor, de gênero, nem de condição social, rico, pobre, beleza? Então, todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, a segurança e a propriedade. Então, se a gente for pensar aqui, a gente vai pensar em várias situações. Primeiro, vamos começar questionando: todos são iguais perante a lei? Então, você vai pensar, pô, a lei está dizendo que todos são iguais perante a lei. Mas num sistema capitalista que a gente vive, nem todos são iguais perante a lei. No sistema capitalista que a gente vive, quem tem dinheiro tem muito mais acesso a várias questões que o pobre, né? Chega lá o pobre no hospital particular para poder ser atendido, ele vai ser entendido? Não. Então, cadê a igualdade perante a lei, né? Porque nós temos distinções aí de classes, né? Apesar da lei falar que todo mundo é igual. Isso vai para várias questões. Na questão da justiça, a justiça ela é igual para todo mundo? Será? Né? Muitas vezes a gente vê aí o cara rico, né? A pessoa que tem mais condições, tendo vantagens em relação a quem não tem. Então é uma questão complicada, né? Outra questão que a gente pode
pensar aqui, todo mundo tem direito à segurança. Então, quando a gente fala, por exemplo, que o Estado deve manter a segurança, quem é que representa o Estado na segurança? Polícia, o Exército, a Força Nacional. Então, eles devem manter a segurança. Então, quando a gente vê polícia, por exemplo, matando pessoas, ela não está cumprindo o seu dever, que é de dar segurança. Por isso não foi feito para matar ninguém, né? A polícia ela serve para dar segurança. A igualdade a gente já está falando. A liberdade aqui, quando a gente fala de liberdade, o que seria isso? Basicamente voltado para a liberdade religiosa, né? Então a gente tem o direito aí de professar a fé que a gente quiser, seja ela cristã, seja ela uma religião afro, seja de outras religiões. O Brasil ele te dá essa liberdade de escolher. Se não é imposto pelo Estado a religião que você deve seguir. Diferente de países árabes, por exemplo, que você tem países que você tem que ser muçulmano, né? Está na Constituição do país. Você é um país totalmente teocrático. No Brasil, não. No Brasil, nós temos a liberdade de escolha religiosa, beleza? Temos vários outros tipos de direitos, né? Direito à propriedade. O que seria direito de propriedade? Direito de possuir algum bem, beleza? E aí a gente pode discutir isso aí também, né? Por quê? Porque até pouco tempo atrás, né? Se a gente for pegar, principalmente no Brasil, história das capitanias hereditárias, né? Principalmente foi imposto no Brasil no século XVI, que durou aí um longo período. Quem é que tinha direito à posse da terra? Né? Lá, você tinha lá os donatários, que criavam só 6 Marias, que doavam terra para algumas pessoas. Né? Então, o direito a ter uma propriedade de compra é um direito de compra, é um direito recente. Tá? Então, quando a gente fala que tem direito à propriedade, a gente não está falando que você deve ganhar a propriedade de graça do governo. Né? Igual a gente vai falar do direito à moradia mais para o final da aula. Mas a gente está falando do direito de comprar, porque até alguns anos atrás não tinha, né? O escravo não tinha direito a comprar nada. O escravo não tinha direito a ter uma terra, né? Então pensa, não era um direito, né? Só que aí, junto com o direito da propriedade, o artigo 5 da Constituição, né, que garante aqui, ó, ele garante o direito à propriedade, a propriedade privada, né, de você ter sua casa, ter a sua terra. Ela vem junto, no mesmo artigo, lá no inciso 23, trazendo que a propriedade ela deverá atender à função social. Função social é uma função para a sociedade. E aí a gente pode dividir essa função em terra urbana, em propriedade urbana ou em propriedade rural. A gente vai ver a propriedade rural mais para frente, quando a gente for estudar o espaço rural. Mas só para a gente entender, por exemplo, uma propriedade urbana, igual essa casa aqui, né? A gente tem aqui uma propriedade e quem tem dinheiro, né? No caso, no sistema capitalista, vai comprar a propriedade quem tem o quê? Dinheiro. Né? Ele compra a casa, então ele vai poder usufruir. A lei dá o direito dele usufruir, dele morar, ou até mesmo dele não morar, mas dele alugar essa casa e viver do aluguel dessa casa, tá? Então a lei ela permite isso. Só que ao mesmo tempo a lei, apesar de você ter direito de ter a propriedade, você não pode fazer o que está aqui, ó, nesta segunda imagem, que é uma propriedade privada, mas ela está o quê? Abandonada. E isso gera uma confusão danada, porque as pessoas vão falar, pô, mas eu tenho direito de ter, ela é minha, eu comprei e ela está aqui, então se eu não quiser fazer nada com ela, ela é um direito meu de ter a propriedade, né? Só que aí a própria lei ela vai criar vários artigos para que essa propriedade ela cumpra uma função social. No caso da propriedade social urbana, né, da propriedade urbana, a função social dela é garantir o quê? Moradia, tá? É garantir moradia, que todos tenham moradia, inclusive um direito social que a gente vai falar lá atrás, o direito à moradia. Aqui está falando do direito de ter a propriedade, tá? Então o direito à moradia, ela é um dos direitos também na Constituição. E quando essa casa, essa propriedade, ela está desocupada, ela não está cumprindo a sua função social, porque não tem ninguém morando, não é isso? E aí a lei ela tem vários instrumentos
que muitas vezes essa casa ela pode ser até mesmo desapropriada. O dono ele pode perder a sua casa se ela estiver totalmente isolada e ela não estiver cumprindo a sua função social. Claro que aí tem vários tipos de, várias questões, vários fatores para que isso aconteça, mas também existe. Então, lembra dos direitos e deveres? Você tem o direito de ter a propriedade, mas você tem o dever de cumprir a função social, né? Então, direitos e deveres. Beleza? A gente vai ver isso melhor quando chegar nas próximas aulas. Vou dar alguns exemplos, passar algumas pesquisas para vocês. A gente vai ver que vai ocorrer também com a terra rural, por exemplo, né? Você tem lá uma grande fazenda, um grande terreno, e a função social da terra rural é principalmente a de produzir alimento e gerar trabalho. Se ela estiver improdutiva, se ela estiver desabitada, o governo também pode ter alguns instrumentos em mãos para poder desapropriar aquela propriedade rural. Mas a gente vai ver isso mais para frente, beleza? Continuando falando aí do direito civil, né? Vamos falar do direito de ir e vir. E uma questão que muita gente levanta são a questão dos pedágios, né? Pô, mas o pedágio ele tira o meu direito de ir e vir, porque se eu não tiver o dinheiro, eu vou ficar preso no pedágio, né? Só que aí eu fui pesquisar na lei, né? Porque isso aqui, a lei, né? Ela vai muito de interpretação, né? Quem vai fazer direito aí, tem vontade de fazer direito, é muito interessante que você saiba muito bem português, interpretação de texto, porque lei é muito de interpretação. Uma mesma lei ela pode dizer uma coisa para uns e dizer outra coisa para outros, né? Então, por exemplo, a gente está falando aqui do direito de ir e vir, é um direito. Então você pode se apossar da lei, chegar no pedágio e falar, eu preciso passar, porque você não pode me impedir de passar, né? Eu não tenho dinheiro, mas você não pode me impedir de passar. Mas existe na lei também, né, outras leis, né, outras regras que vai garantir ao Estado sim de fazer concessão de vias públicas, né? Então aí no caso o pedágio ele só existe porque o Estado, né, o governo ele passou para uma iniciativa privada que controlasse aquela estrada, né? Então a empresa ela vai pavimentar, vai colocar segurança, ambulância, e ela vai cobrar por isso, ela vai te cobrar. Toda uma empresa privada ela te cobra pelo serviço, né? E aí você negando-se a passar por ela, né? Você muitas vezes, se você passar por ela, você está infringindo a lei, tá? Você pode pagar uma multa feia até, eu acho que é R$ 127 se você for embora sem pagar aí, porque existe uma lei que respalda a empresa de te cobrar. Aí você vai falar, mas e o meu direito de ir e vir? Eu não tenho direito de passar? Quando eu não pago, por que eu vou ser multado? Aí entra uma outra questão, você pode passar. Quem não pode passar é o seu veículo. Olha só, nada vai te impedir de ir a pé, né? Você pode passar ali pelo cantinho, ir embora a pé e ir embora. Agora, o seu veículo não, ele que paga. Não sei se você já deve ter reparado no pedágio que ele é tabelado por veículos, né? Motocicleta aí tem um preço, automóvel tem outro, caminhões tem outro, né? E não tem preço para o ser humano passar. O ser humano passa, né? Então você pode passar a pé, tá cobrando o preço do seu veículo. Tá dando para entender? A lei garante, né, o direito de ir e vir, mas não garante a comodidade de você, o direito de ir e vir em conforto. Você pode viajar a pé pelo Brasil inteiro sem pagar pedágio. Deu para entender isso? Então são algumas questões que a gente discute aí ao longo, né, da questão dos direitos civis aí, e que é legal a gente entender para poder entender os nossos direitos e muitas vezes não argumentar besteira, né? Não passar vergonha na internet falando besteira. Por isso que estudar é importante, galera. Por isso que estudar sociologia é muito legal, é muito interessante. Beleza? Vamos continuar aí? Agora vamos falar dos direitos políticos, que está ligado diretamente aqui, a participação do cidadão, né, da gente, na sociedade e no governo. Então isso quer dizer que a gente tem direitos também a ocupar cargos políticos. Você pode se candidatar aí, né, a ser um prefeito, um vereador, um governador, não só em ter um cargo público, mas também em alguma instituição
política, né? Associação de moradores, você pode participar aí de partidos políticos, isso tudo a lei garante, é um direito seu. E um dos direitos mais comuns quando a gente se fala em direito político é o direito de voto, que no Brasil, além de direito, é um dever, né? É um dever seu votar. Agora, nessa questão aí do auxílio emergencial, né, que está muito em alta aí devido ao problema do coronavírus, houve muitos CPFs aí entrando em irregularidade exatamente porque os cidadãos não estavam cumprindo o seu dever de votar. E aí você pode ficar aí marcado aí no governo, ter uma série de problemas exatamente por não votar. Eu, particularmente, professor Hermes, eu acho que não deveria ser dessa forma. Eu acho que o voto é um direito, mas deveria ser exercido por quem quer exercê-lo e não ser obrigado, né? Então você, ao mesmo tempo que no Brasil é um direito, ele também é um dever, né? Então foge um pouco aquela ideia da liberdade que a gente falou ali atrás. Que liberdade é essa que eu tenho a obrigação de votar? É isso? Mas isso aí é uma outra questão, isso é uma opinião minha, né, Hermes? Não estou querendo dizer que é o certo, que eu sou o supremo pensador sociológico, mas é uma opinião minha. Vocês podem desenvolver a sua, pode até deixar aí embaixo aí nos comentários, né, o que você acha disso. Você acha que a eleição deveria ser obrigatória ou não, né? Deveria ser facultativa, como é nos Estados Unidos, ou você acha que deve ser obrigatória, como é aqui no Brasil? Né? Deixa aí para a gente discutir isso, é um assunto interessante também. Mas é importante a gente salientar que, apesar de ser um dever, e eu não concordar que deveria ser obrigatório por todo mundo, e que deveria ser facultativo, eu escolho se eu quero votar ou não, né? Apesar disso tudo, é muito importante a gente reconhecer a importância do voto. Porque apesar da gente achar uma coisa banal, voto, não quero votar, esses candidatos não me representam, então por isso que eu não quero votar. E é muitas vezes por isso que eu bato nessa tecla, tá? Porque muitas vezes você tem lá 4 candidatos e você não acha que nenhum é o seu representante, né? A gente já viu isso em democracia, né? Tipo de democracia, que quando a gente elege alguém para fazer lá as nossas, para representar a gente, né? As nossas vontades no governo, né? Representar os nossos pensamentos, nossa ideologia. A gente vai ver melhor isso mais para frente. Mas é basicamente isso. Então, quando você não tem nenhum candidato que te represente, eu não vejo assim a necessidade de votar em um deles. Mas aí você vai falar, pô, mas é por isso que existe o voto branco e o nulo. Tá, beleza, mas sair de casa e ir lá votar nulo, né? Eu não vejo necessidade disso. Eu acho que poderia ser facultativo. Mas tudo bem. O importante é a gente entender que o voto, ele é importante na sociedade, porque se a gente for analisar a sociedade há alguns anos atrás, nem todo mundo tinha direito a esse voto, tá? Na verdade, isso é uma coisa nova na história do Brasil e por isso deve sim ser valorizado, tá? Não entenda que eu estou falando que esse direito não é importante, que nem deveria existir. Muito pelo contrário, a gente deve valorizar a ideia do voto, valorizar porque é um direito recente, tá? Se a gente for analisar a questão dos votos no Brasil, por exemplo, a gente vai ver que só a partir de 1824 que esse direito foi estendido aos cidadãos, tá? E mesmo assim, não era para todo mundo, tá? Então veja bem aqui, ó. A Constituição de 1824 estabeleceu os direitos políticos dos cidadãos e definiu que teria direito de votar e quem poderia ser eleito. Então, na verdade, quem poderia votar nessa época? Ó, apenas os homens com renda mínima de 100 mil réis, que era a moeda da época, maiores de 25 anos, beleza? Então você tinha que ser homem, aí a gente já viu uma questão do machismo, acima de 25 anos, beleza? E tinha que ter o quê? Uma renda mínima. Então pobre não votava, mulher não votava e menor de idade não votava. Então você já tem aí uma série de situações. Depois, mulheres não votavam nessa época, beleza?
e nem os escravos, né? Porque não eram nem considerados cidadãos. Então pensa, a gente já tem uma série de situações aí. Por isso que eu falo, tem que valorizar o direito ao voto hoje? Tem, porque nem sempre foi igual hoje. Tá? Depois, o voto feminino no Brasil só foi conquistado a partir de 1932. É uma data marcante, 1932, e ela marca o início do voto feminino no Brasil, principalmente a partir da Constituição de 1934. Mas veja bem, ela era apenas para mulheres solteiras ou viúvas. Então veja bem, né? Solteiras ou viúvas, mas que exerciam trabalhos remunerados. Então tinha que ser solteira, tinha que ser viúva e tinha que trabalhar. Então você pensa numa época lá, no início do século XX, tá? Onde você tem uma cultura muito machista, onde as mulheres foram criadas para fazer o serviço de casa e não trabalhar, onde poucas mulheres trabalhavam. Mulheres ficavam em casa. Mulher não trabalhava igual hoje, mulher não estudava, mulheres não faziam o que as mulheres fazem hoje. Isso são conquistas recentes. Então as mulheres ficavam em casa. Então as mulheres votavam? Também não. A maioria não, né? Mas e as casadas? A mulher casada não podia votar? Podia, mas olha só, as mulheres casadas deveriam ser autorizadas pelos maridos para votarem. Olha aí, o feminismo aí. A Amanda deve estar bolada aí nessa hora aí, né? Olha só como que acontece aí a questão do feminismo no Brasil, né? A questão do feminismo não, né? A questão do machismo no Brasil. Você tem toda uma questão cultural aí, né, entranhada, onde separavam as mulheres, os direitos das mulheres violavam pelo homem. Então aquela ideia lá de igualdade, a gente já vê que a de igualdade de gênero já não existia aí na questão da votação, né? Somente no Código Eleitoral de 1965 é que equiparou o voto feminino dos homens. Então, veja bem, é uma conquista recente a questão aí do voto feminino. Beleza, galera? Então, por isso que eu falo, né, muito mais recente o voto feminino, mas é também recente de uma maneira geral. Beleza? De uma maneira geral, muito recente. Porque, veja bem, quando liberaram o voto lá, só podia votar rico, tinha que ter uma renda mínima, tinha que ser maior de idade. Então, quando eu falo para vocês, vocês têm 16 anos, né, a maioria aí, tem eleições municipais esse ano, vão lá votar, fica, não quero, é um direito. Porque até então, há um tempo atrás, não podia. Então, vai lá escolher seu representante, analisa bem, pensa bem, né? A gente já estudou democracia. A gente já viu que os políticos eles são nada mais, nada menos do que os nossos representantes. No Estado, eles devem representar o povo, eles não são pessoas acima da lei. A lei é igual para todos, a gente acabou de ver aí, né? A lei é igual para todos, não são seres supremos. Os políticos são o quê? Representantes do povo. E a gente tem agora esse direito de votar e escolher quem a gente quer, beleza? Ou pelo menos aceitar a democracia que a maioria escolha o seu representante. Beleza, galera? Vamos falar agora dos direitos sociais. Os direitos sociais, eles são bem importantes aí para a gente entender a conjuntura aí do nosso país. Eles são de caráter coletivo, diferente dos direitos políticos, né, que é um direito exclusivo seu de votar, os direitos civis, lá, que é um direito de propriedade, né, um direito de liberdade, que é mais uma coisa individual. Aqui a gente está falando mais uma coisa coletiva. E lembrando sempre, quem deve garantir esses direitos? O Estado. Né? O Estado deve garantir esses direitos para a gente. Os políticos que estão lá, que são no caso o governo, que estão nesse momento representando lá o Estado, eles devem lutar para garantir esses direitos. Que direitos que a gente possui? Né? Direitos aí à educação, né? Então, ó, vamos ver aqui. Direitos à educação, direito à saúde. Então, a gente está falando de público, educação pública, saúde pública, não é isso? Alimentação, trabalho, a gente vai falar do trabalho daqui a pouco, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados.
Então veja bem, são vários direitos sociais que incluem aí uma sociedade, beleza? Toda ela na sua coletividade. E aí quando a gente está falando de educação, a gente está falando que o Estado deve garantir uma educação pública e de qualidade, está lá na Constituição Federal. Então o que a gente está fazendo aqui agora é um direito seu. Você está em casa de quarentena, mas é um direito seu receber esse ensinamento. Eu aqui estou recebendo para isso, para garantir que o conhecimento, que a educação chegue a vocês, beleza? Quando a gente fala de saúde pública, a gente está falando de hospital público, é um direito, né, ir lá ser atendido, é um direito à alimentação. Então, esse auxílio emergencial aí, né, que o governo promoveu agora nessa época de coronavírus, nada mais é do que garantir a alimentação, principalmente dos mais pobres, garantir trabalho. E aí a gente vai ver aqui, ó, quando a gente fala de trabalho, a gente tem uma renda, um número altíssimo de desempregados no Brasil, cerca de quase 12 milhões. E sem trabalho, muitas vezes vai faltar as outras condições também para ser um cidadão. Vai faltar dinheiro para ser alimentação, falta dinheiro para educação, falta dinheiro, né? Uma pessoa desempregada, ela não tem dinheiro para seus bens básicos. Por isso que o Estado que deve trabalhar para garantir aí o emprego dessa população. Deve melhorar a economia, trabalhar no sentido de garantir o emprego. Beleza? Claro que a gente acaba se virando sozinho, né? Quantos informais existem aí, né? Pessoas que vão trabalhar vendendo coisas no sinal, vendendo coisas na rua, trabalhando informalmente, né? Sem direito algum, sem os direitos trabalhistas, sem direito a férias, sem direito a 13º, porque acaba tendo que se virar uma vez que o Estado não garante esse emprego, né? Então, o emprego informal, a informalidade, ela nasce uma vez que o Estado não consegue incorporar todo mundo no mundo do trabalho, não é isso? E aí a gente, quando fala de direito à saúde, por exemplo, a gente pode citar aí, né, a questão do saneamento, que é um dos deveres do Estado também de promover água, esgoto, tratamento de lixo, porque imagina um local que sem saneamento, o que ela pode gerar? Né? Quais são as doenças que não podem estar desencadeadas aí por falta de saneamento? Quem deve garantir o saneamento básico? O Estado. Beleza? Mas agora, uma coisa que é muito importante que está aqui, ó, quando eu falo de Estado, estou falando tanto do governo federal, tá? Do presidente lá, Bolsonaro, tanto do governo do Estado, tanto do município. Tá? Então, o colégio municipal que tem aí é dever aí do prefeito de manter o hospital municipal, dever do prefeito, não é isso? Quando a gente fala de lazer, né? Muitas vezes a gente fala de lazer, acha que é só show, né? Mas não, criar praças públicas, espaços públicos de lazer, de convivência da população, também é um dever do Estado, dos governos de manter isso. Tá? Então quando a gente vê um prefeito, criou uma praça de skate, você fala, pô, mas tanta coisa para investir, mas é um dever do governo também, do Estado, investir em lazer para a população, beleza? Em áreas de lazer, em parques, né, de convivência, beleza? E só que existe uma coisa aqui, ó, que é interessante a gente ver, ó. Então a gente tem o Estado tendo que fazer as exigências dos cidadãos, né, manter os direitos, mas em contrapartida, os cidadãos devem se comprometer a preservar. Então, preservar o espaço público é um dever do cidadão. Tá? Então, quando você vê um cidadão depredando o espaço público, é crime. Quando você vê lá um ponto de ônibus que o governo, né, o poder público criou lá para abrigar lá os cidadãos lá em época de chuva, e você vê alguém quebrando, destelhando, pichando, tá errado. E quem deve cobrar? Somos a gente, cidadãos, né? Somos nós. Quando você vê na escola, aí, quantas vezes você viu na escola pessoas aí rabiscando mesa, rabiscando parede? Isso é depredar bem público, não pode. Isso é bem da comunidade, é de todo mundo, não é nosso, não é meu, não é seu, é de todo mundo. Tá? Pegando o livro que recebe aí, não cuidando dele, não cuidando da escola. A escola é pública, a escola é de todos, deve ser preservada por todos. Então a gente tem direito de estudar na escola, é um direito à educação, mas a gente tem o dever de preservar também.
preservar o hospital, preservar a praça, preservar a rua, não jogar papel na rua, dever de preservar a escola, beleza? Então, junto com vários direitos dos cidadãos, vem vários deveres também. Beleza, galera? E aí a gente pode ficar aí dias e dias conversando sobre isso. Alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo sobre essa matéria, sobre o que é ser um cidadão? Vou passar várias paradas ainda para vocês, para complementar isso, beleza? E a gente vai conversando sobre cidadania. Eu falei que sociologia é um assunto muito legal, muito maneiro, e a gente tem muito mais coisas para conversar aí, beleza, galera? Até a próxima aula, um grande beijo, fique com Deus aí e se cuidem, lavem as mãos. Valeu!